Olá, neste vídeo você vai entender como você pode aumentar a performance do seu cérebro com técnicas validadas pela neurociência e sem usar medicamentos. Com isso, você acelerar o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional, acelerar o seu autoconhecimento, acelerar os resultados que você tanto busca, vencendo, por exemplo, grandes desafios hoje da atualidade, que é vencer, por exemplo, a procrastinação e conseguir ser uma pessoa muito mais disciplinada. Este vídeo é para você de qualquer idade, é claro, acima de 18 anos, é para você que é jovem, adulto, idoso, é para você de qualquer gênero e é para você também, estudante ou também de qualquer profissão. Esse vídeo é para você. Mas esse vídeo não é para você que está buscando medicamentos. Esse vídeo não é para você que está buscando tratamento medicamentoso ou que está buscando aumentar a performance do seu cérebro através de medicamentos. Esse vídeo não é para você. E eu já vou te explicar como funciona este método, mas antes disso eu quero te falar, por exemplo, um exemplo de TDAH. O meu mentorado Kevin tem TDAH e ele utilizou neurosuplementação, que nós utilizamos aqui dentro do método. E ele fez uma comparação, antes quando ele usava Ritalina e depois usando neurosuplementação, ele fez uma comparação em porcentagem. Veja só o que ele vai te falar dessa comparação que ele descobriu. Olá, tudo bem? Eu me chamo Kevin. Eu tenho TDAH e depois que eu comecei a tomar o suplemento para o cérebro, que o professor Clayton me indicou, a minha vida melhorou bastante. Hoje vim aqui dar o meu depoimento, já tentei tratamentos com diversos tipos de remédio, Ritalina e tudo mais. E eu tô aqui para dizer que eu tô fazendo um tratamento alternativo com suplementação para o cérebro, né? E eu tô chocado porque é surreal, mano, é surreal, tá ligado? A tua performance aumenta, a tua cognição aumenta muito, a questão de tu ter um raciocínio mais lógico. Eu tinha muito aquela questão de o pensamento a milhão, dizem que é síndrome do pensamento acelerado e tudo mais, né? E eu não sabia como lidar com isso, né? Achava que, meu Deus do céu, né? Ia me enlouquecer, um dia, estourar a cabeça. 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, cara, foi surreal. Hoje eu consigo sentar, fazer alguma coisa no computador que antes eu não conseguia, só o pezinho balançando. E hoje eu consigo já administrar melhor isso e muito bom mesmo. Porque além dessa cognição mental, dessa clareza, ela também te estimula muito na questão do raciocínio, de tu entender o que aquela pessoa está falando, de tu conseguir memorizar, de tu fazer a execução do movimento. Cara, pra mim mudou bastante. E comparando os suplementos para o cérebro e a Ritalina? Ah, surreal, mano, surreal. Não tem contraindicação, não tem nenhum tipo de efeito colateral, né? E a Ritalina, ela me deixava muito apático, meio sem sentimento, assim, sabe? Eu tomava de manhã cedo, eu ficava com um enjoo, sabe? Parecia ânsia de vômito, tremor, calafrio, vários tipos de sintomas, né? Por causa da medicação. E com esse outro medicamento não, suplemento alimentar ali, né? E para o cérebro isso não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de contraindicação, nenhum tipo de efeito colateral, nada. E o foco, motivação, atenção, energia? Demais, cara, demais, aumentou demais. Se eu pudesse colocar em porcentagem, sim, eu colocaria em uns 150%. Melhorou bastante. Massa. Muito legal, né? E não só isso, o Kevin também aumentou o seu faturamento em 30%. Por quê? Porque agora ele está realmente focado, consegue realmente ter os resultados e sem uso de medicamento. Então imagine a alegria que você viu no depoimento, né? Ele deixar de usar os medicamentos e os problemas e ainda aumentar ainda mais o seu poder de foco, mesmo com TDAH. Foco realmente é um grande desafio. Outro grande desafio, sabe qual é? Aprender. E eu tenho um dos meus mentorados que conseguiu passar em 6 concursos públicos e não só isso, 4 vezes em primeiro lugar em apenas um ano. Como ele conseguiu tudo isso? Como é que ele conseguiu aumentar a sua performance? Bom, através de elementos que você vai entender daqui a pouquinho que eu vou te explicar. Mas antes de eu te explicar esses elementos, como aumentar a performance de tamanho para tanto resultado assim, veja o depoimento do Rômulo, que foi aprovado em 6 concursos, 4 vezes em primeiro lugar em apenas um ano. Veja só a sua história. Eu consegui ser aprovado em 6 concursos, 4 vezes em primeiro lugar em apenas um ano. Eu saí do zero para uma remuneração de mais de R$10 mil. Meu nome é Rômulo, eu sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, a UFPA.
E já na graduação, né, eu comecei a amadurecer essa ideia de fazer concurso público pelos benefícios que ser servidor público traz, né, ter uma estabilidade financeira melhor, uma qualidade de vida melhor, ali a depender do cargo com que você consiga ser aprovado, né? Hoje eu sou perito criminal da Polícia Científica aqui do estado do Pará, né? Graças a Deus estou bem, eu consegui minha aprovação, estou muito satisfeito no meu cargo. Então, eu não vim de uma família rica, né? Eu não vim de berço de ouro, eu vim de uma família de renda baixa e eu vi ali a oportunidade nos estudos de poder alcançar, né, meus objetivos, realizar meus sonhos. Então, já no final da graduação, fui amadurecendo essa ideia, né, e comecei a me preparar para fazer concursos públicos, né, após a minha conclusão da graduação. E a partir daí, né, quando eu decidi me preparar para concurso público, eu pensei que seria simples, né? Já nos meses iniciais ali da minha preparação, eu tive bastante dificuldade, né, porque não é apenas sentar e estudar, como muitos dizem, exige muito planejamento, muitas técnicas, estratégias, muitas maneiras de você priorizar determinados assuntos, né, e poder ter um estudo ali mais eficiente para poder ser aprovado. Então, logo no início, eu era muito confuso, eu não tinha um planejamento adequado, eu não tinha clareza no que eu tinha que estudar, eu não sabia quais os temas eu teria que priorizar, eu não estava fazendo revisão de forma correta. Então, era uma confusão só. Eu pesquisava várias técnicas de aprendizagem na internet, tentava aplicar, mas eu não sentia ali que eu estava evoluindo, né? Eu ficava meio travado, né? Isso só começou a mudar depois que eu conheci o método de hipermemória através do professor Cleito, que me passou todos o passo a passo, todas as instruções, foi ali me acompanhando, me auxiliando e me ensinando, né, a aplicar o método. E a partir daí eu comecei a ver os resultados, né, já nos primeiros meses. Eu comecei a assimilar melhor os conteúdos, a absorver melhor e, consequentemente, isso foi melhorando meu desempenho em questões, né? Então, ali sim, eu estava sentindo, né, a partir de um planejamento bem feito, aplicando estratégias, aplicando um método de revisão, que eu estava absorvendo aquele conteúdo que eu estava estudando, né, diferentemente lá do início. E aí eu comecei a melhorar meu desempenho, né, de estudos e, consequentemente, isso me trouxe, né, os resultados que eu tive, né. Eu fui aprovado em 6 concursos e desses 6 concursos 4 vezes em primeiro lugar, né, aplicando o método de hipermemória. Então, se você quer ser aprovado em concurso público, assim, seja ele qual for, né, aprenda e aplique o método de hipermemória. Você aplicando, se esforçando, né, se dedicando, você vai conseguir ser aprovado assim como eu fui. Você já viu aí o resultado, né, dentro do foco e da aprendizagem. E tem um outro pilar muito importante que nós trabalhamos aqui, que é a saúde cerebral. E eu tenho um caso de um dos meus mentorados que é médico, ele explicando o quanto as técnicas impactou em sua vida profissional, pessoal. E não só isso, o quanto essas mesmas técnicas que ele está repassando aos pacientes impactou nos pacientes. Ele já tem vários pacientes voltando para agradecer, porque agora eles estão saudáveis até de depressão, sem usar mais medicamentos, através das técnicas que eu vou te explicar daqui a pouco como funciona. Veja só o depoimento desse médico, meu mentorado, o Alex. E os conhecimentos que eu adquiri no curso me mudaram como pessoa, me mudaram como médico, como profissional. Hoje aplico vários deles no meu consultório e já recebi a gratidão de vários pacientes que conseguiram também entender principalmente a depressão, parar de tomar remédio, e transformaram sua vida também. E voltaram para mim me agradecendo. E tudo isso obrigado, professor Cleiton. Eu vi a depressão como a maioria vê. Tá deprimido, toma remédio, faz atividade física e pronto. E não é bem assim. Não é bem assim. Meu nome é Alex Jordan, sou formado em Cuba. Primeiro que nada, me desculpam pelo meu portunhol. Eu garanto a vocês que não vão se arrepender, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua forma de estudar, que vai mudar seu aprendizado, vai mudar muito, muito vocês. A experiência foi muito transformadora, e o melhor de tudo é que é para sempre, é para sempre. Então, muito obrigado, professor Cleiton. Muito obrigado à equipe do professor Cleiton. E tomara que vocês tomem a decisão certa de fazer o curso. Não vão se arrepender.
Bom, e quem é que está falando aqui com você? Muito prazer, eu sou o professor Cleiton Mendes, a minha área de pesquisa é a neurociência, então eu sou um desses malucos completamente apaixonado por ciência, especificamente por neurociência. Bom, eu tive grandes prazeres na minha vida, né, grandes realizações, algumas delas, só para você me conhecer um pouquinho, foi o meu mestrado em neurociência lá atrás, a minha área de formação é a radiologia médica, então subi para o mestrado, depois fiz uma pós em neurologia lá no Hospital Albert Einstein, que foi maravilhoso, então entenda que a minha área é essa área maluca do cérebro. Bom, eu quero te explicar como eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei a ter a esse mergulhar sobre a performance cerebral. Bom, não começou na ciência. Não começou na ciência. Na verdade, eu comecei essa minha trajetória no sofrimento cerebral, realmente. Foi no sofrimento. Para começar, um desses pontos muito importantes da minha história, eu quero te lembrar, na verdade, te contar, uma vez eu era professor universitário, já depois do mestrado, mas eu estava recomeçando a minha carreira lá em Foz do Iguaçu. Não sei se você sabe o que eu vou te falar agora, mas sabe aquela impressão de que você mergulha, estuda, igual já tinha feito mestrado, pós-estudo, e parece que nada dá certo? Já aconteceu isso com você? Parece que quanto mais você estuda, menos você ganha. Já passou isso na sua cabeça? Você já sentiu isso? Por mais que você se esforce muito, estude muito, trabalhe muito, parece que as coisas não funcionam. E ao mesmo tempo você tem algum amigo, algum colega que não sabe 10% do que você sabe, mas está voando. Já aconteceu isso com você? Eu lembro de uma dessas noites muito importantes lá em Foz do Iguaçu, onde eu saí do meu apartamento indignado, realmente falando com Deus. Eu lembro até hoje, agora, quando eu falo para você, eu me arrepio aqui. Eu lembro de sair no apartamento, um apartamento super simples, eu não tinha quase nada, recomeçando de novo, e olhar para o céu e falar, é só isso que eu mereço mesmo? É só isso? Entende o que eu estou falando? Bom, nesse momento começou então uma reviravolta na minha mente. Primeiro em relação a ideias. Então eu comecei a entender que se eu continuasse daquele jeito, eu não ia chegar onde eu desejava. Que era onde? Que era ter crescimento pessoal de verdade, que era ter crescimento profissional, que era ter liberdade, que era ganhar muito mais por mês sim, para poder realizar meus sonhos, ajudar minha família. E eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, como professor universitário, daquele caminho, eu não ia conseguir. Foi então que eu me despertei para abrir o meu primeiro negócio, para a minha primeira empresa, uma empresa médica chamada Medix. E essa empresa eu abri lá atrás e, é claro, como todo empreendedor, você deve conhecer, se você for empresário, tive grandes dificuldades, grandes. E uma das principais, sabe qual foi? A emocional. Sim, a emocional. E eu lembro até hoje, uma vez eu acordando, né, e eu vi a minha namorada com a mão no meu peito, com o rosto preocupado, porque meu peito estava hiperventilando. Eu já acordava assim, com o coração rápido. Eu lembrei agora de um documentário até que eu assisti de uma grande especialista de yoga que ela falava, se você respira rápido, você morre rápido. Se você respira rápido, você morre rápido. Então, eu estava passando por graves desafios. Um outro dia que foi o ponto final, né, dessa história, foi o ápice, na verdade, eu tive um ataque de pânico. Eu estava sozinho em casa e tive um ataque de pânico com iminência de morte, aquele que você tem certeza absoluta que você está morrendo naquele exato segundo. O meu raciocínio na hora foi sair de casa, porque eu morava sozinho, foi sair de casa para alguém achar o meu corpo. É isso mesmo. Esse foi o meu raciocínio. E eu lembro de ter saído com esse raciocínio, deitei na grama, agradeci a Deus e fechei os olhos, porque eu estava morrendo. É evidente que não aconteceu. Eu consegui ligar então para minha irmã e ela me perguntou, desesperada, né? Onde você mora para pedir ajuda? E adivinhe, eu não lembrava. É isso mesmo, eu tive amnésia, eu não lembrava nem o bairro que eu morava, nem a rua que eu morava. Eu só conseguia ver o número da casa de onde eu estava deitado na grama, só isso. Bom, depois de muita correria, ela conseguiu identificar alguém que sabia onde eu estava morando agora, nessa casa nova. Depois disso, olha só, um dos médicos que trabalhava para mim acabou me dopando. Eu fiquei 2 dias praticamente dormindo com tarja preta violenta depois desse ataque. E depois disso, em menos de 30 dias, eu já tinha fechado a empresa física e eu já estava morando numa praia aqui em Floripa. Isso mesmo, vendi colchão, vendi tudo que eu tinha, casa, tudo, e vim para a praia. Por quê? Porque se eu ficasse lá, eu ia literalmente morrer. Então eu quero falar para você que eu sei o que é você ter um cérebro doente, eu sei o que é você não ter performance cerebral, porque eu não conseguia aumentar o meu faturamento, minha receita, minha remuneração, eu não conseguia me desenvolver nem na vida pessoal e profissional, por mais que eu estudasse muito. E ao mesmo tempo eu ainda tinha um cérebro que não estava saudável, cheio de insônia, depressão, ansiedade, pânico e medo. Então, antes de você entender a parte científica, entenda, eu sei exatamente o que é passar por isso.
não ter saúde cerebral e não ter performance também, e se ver estagnado, sem conseguir crescer. Bom, mas as coisas não continuaram sempre assim. Depois que eu vim para Floripa, eu comecei então a mergulhar em outros ares, em outros ambientes. Comecei então a pesquisar alternativas não medicamentosas. Por quê? Porque eu não queria ficar refém de medicamentos mesmo. Eu não queria isso para mim, assim como você provavelmente não quer. Então eu comecei a pesquisar outras formas para conseguir me tirar daquele primeiro, ter um cérebro saudável e aumentar a performance também. E acredite, eu descobri muitas ferramentas que eu, embora tenha após o mestrado, eu não fazia ideia. Na verdade, eu era ignorante emocionalmente falando sobre as habilidades emocionais e de performance cerebral, por mais que tivesse um mestrado. Então eu comecei a aprender essas técnicas e essas técnicas começaram a me mudar. Começaram a me encher de motivação, começaram a me dar novas ideias, começaram a crescer. E pasmem, em pouco tempo nós ganhamos aqui em Floripa, por exemplo, comecei a ter meu time trabalhando já aqui de marketing, vendas e a empresa crescendo, com dificuldades, é claro, mas crescendo. E pasmem, nós batemos em um ano, lá em 2020, por exemplo, a marca de mais de R$1 milhão faturados naquele ano. Então saiu eu, há poucos anos, 5 anos anteriores, lá naquele apartamento, passando aquelas dificuldades, e logo depois ganhar o prêmio por mais de R$1 milhão em vendas, que é o prêmio Keep Growing, da plataforma Hotmart, que você pode estar vendo agora. Por que eu estou falando isso para você? Estou falando para você porque é possível, mas para isso você precisa entender os elementos e que é possível sim você aumentar a performance do seu cérebro sem usar medicamentos. Eu fui prova disso. Bom, depois de um tempo, depois que eu aprendi essas técnicas e habilidades, eu não entendia muito bem por que elas funcionavam, nem cientificamente. Então eu comecei a ajudar os meus mentorados, médicos, entre outros mentorados de outras profissões, e comecei também o meu mergulhar cientificamente falando. Então comecei a pesquisar na neurociência por que aquelas técnicas funcionavam e pesquisar outras técnicas também que poderiam me ajudar e ajudar os meus mentorados também a aumentar a performance do meu cérebro. Bom, pasme, eu descobri maravilhosas técnicas que não fazia ideia e que eu sei que grande parte da população não faz ideia, nem dos especialistas na área. Não faz ideia do quanto de ciência tem, ferramentas e técnicas para isso. Não foi à toa, então, que eu iniciei o meu projeto do PhD em Neurociência. Eu pivotei minha pesquisa para trabalhar performance cerebral, para poder ajudar pessoas também a aumentar a sua performance. E desde lá agora estamos nessa pesquisa e também ajudando várias pessoas, milhares de pessoas no Brasil e em outros países a aumentar a performance do seu cérebro e acelerar o seu crescimento pessoal. É por isso que eu estou aqui compartilhando com você esse método. Bom, eu já vou te explicar como você pode aplicar as técnicas científicas para aumentar a performance do seu cérebro, quais são os pilares para isso. Mas antes disso eu quero te mostrar a maneira errada, como eu vejo as pessoas que estão buscando crescimento pessoal, profissional, inteligência emocional, autoconhecimento, cometerem grandes erros nessa trajetória. Vou te explicar os maiores aqui. E para te exemplificar, eu vou usar um exemplo, um exemplo bem didático, bem atual, na verdade, que é a utilização do ChatGPT, que está tão famoso, essa inteligência artificial. Por que eu a utilizei? O ChatGPT ele utiliza as informações gerais, globais. Então ele pega de tudo que está na internet, traz o que é de entendimento de maior parte e traz a resposta. Basicamente assim. Então ele acaba representando o que está na mente das pessoas de maneira geral. E eu cheguei para o ChatGPT e perguntei, por exemplo, o que é desenvolvimento pessoal. Acompanha na tela aí, quando eu perguntei para ele agora, o que é desenvolvimento pessoal? Bom, ele lista, entre outras opções, por exemplo, desenvolver habilidades e competências. Habilidades e competências envolve desenvolvimento de habilidades técnicas, comportamentais, relevantes para o trabalho, para os estudos, etc. E ele também traz outras opções, como o autoconhecimento, Ele traz o desenvolvimento de intelectual, entre outros pontos. Mas, na minha opinião, essa é uma resposta muito rasa e também muito ineficiente. Por quê? Porque ela está muito na superfície do que de verdade seria o autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal. Está muito longe de ser. Sabe por quê? Porque é muito mais do que você conhecer as crenças, é muito mais do que você desenvolver uma habilidade técnica, é muito mais do que isso. O desenvolvimento pessoal, a performance cerebral, você de fato acelerar o seu crescimento, para isso você precisa entender como você consegue gerir não só as suas emoções, mas gerir os moduladores cerebrais. Como você pode, através do teu corpo, modificar a mente. Como você pode regular os neuromoduladores, regular a sua saúde, regular a sua performance, aumentar o seu foco quando você deseja, diminuir quando você deseja. Na verdade, você não ficar refém.
Essa visão de autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal baseado em apenas premissas muito rasas, elas deixam muito a desejar. Porque inteligência emocional não é só saber, por exemplo, que hora você deve falar ou qual é a emoção que você deve ter em cada momento. Senão você fica refém das suas emoções. Você precisa entender como modulá-las. Como é que você cria realmente saúde no seu cérebro e como é que você consegue modular os seus comportamentos de verdade, sem achismo, sabendo de verdade como fazer isso. Então, um dos erros comuns das pessoas é buscar as alternativas rasas demais, hacks de internet, e apenas não entender de verdade que, na verdade, a inteligência emocional, o desenvolvimento pessoal, o crescimento de verdade, a performance cerebral, ela está mais profundamente enraizada em você entender de verdade como modular o teu cérebro, como ajustar os elementos para a saúde e como ajustar os elementos para você aumentar a sua performance de verdade. Uma forma errada de buscar a performance cerebral e o desenvolvimento pessoal, acelerar o seu crescimento, é a utilização de medicamentos. Sim, segundo algumas pesquisas, pesquisadores como o Andrew Huberman de Stanford, 30% da população americana utiliza o Alderol, por exemplo, que é o similar à Ritalina aqui no Brasil, 30% da população sem necessidade. E utilizam isso na busca de aumentar o seu foco e a sua produtividade. Mas nós sabemos que na segunda neurociência atual isso não acontece. Só quem tem benefícios de foco utilizando Ritalina podem ser pessoas que têm o TDAH. Então, uma maneira errada de buscar performance é buscar medicamentos. Agora, por que isso seria uma maneira errada? Bom, sem você perceber, sem nós perceber, nos últimos 100 anos nós recebemos uma espécie de inversão de valores, onde a indústria farmacêutica principalmente, ela fez uma lavagem cerebral, tornando o que era um tratamento alternativo e principal. E tornou o que era o principal alternativo. Vou já te explicar como. Você sabe o que é tratamento realmente alternativo? Os medicamentos. Só que a indústria farmacêutica, para você gastar bilhões de reais, como ela movimenta no mundo inteiro, ela está dizendo para você que a solução para a insônia é a melatonina. Que a solução para você aumentar o foco é tomar Ritalina. Por quê? Porque assim ela movimenta bilhões. Mas, na verdade, os medicamentos eles são auxiliares. Eles devem nos auxiliar em certas circunstâncias, em certos momentos. Por quê? Porque a verdadeira saúde, o verdadeiro tratamento, ele é o natural. É isso mesmo. Só que agora, se você regula o seu sono, se você faz atividades físicas específicas, se você cuida da alimentação, você acaba sendo uma pessoa excêntrica, uma pessoa alternativa. Então, a ciência traz alguns especialistas, que se dizem cientistas, e também a indústria farmacêutica acaba dizendo para você que está tentando regular, pegando o sol, regular a sua produtividade, dizendo que essas coisas são tratamentos alternativos, onde, na verdade, são os principais. Alternativo é medicamento. Então, a maneira errada de buscar aumentar a performance do cérebro e desenvolvimento pessoal é utilizando medicamentos. Por quê? Porque eles não resolvem. Eles são ótimos para certas circunstâncias específicas, não para ser um tratamento principal. O tratamento real está no natural. E no aumento de performance natural. Essa é uma das formas também erradas de quem busca alta performance cerebral. E uma outra forma também errada de buscar o desenvolvimento é baseado no grande ego e na vaidade que principalmente os especialistas possuem. Por que eu estou falando isso? Pegue esse exemplo aqui e o quanto se impacta em você. Não sei qual é a sua profissão, não importa. Não importa qual é a sua profissão. Entenda este exemplo que ele é maravilhoso. Sempre quando eu dou aula, seja para médicos, psicólogos, independente da sua área, eu uso um exemplo, que é o seguinte. Imagine que o oceano é o conhecimento total. Imagine todos os oceanos da Terra. Imagine o globo aí, todo esse oceano. Olha o tamanho disso, Então, todos os oceanos juntos, eles representam o conhecimento da Terra. Sabe o que eu tenho na mão? Sabe o que o psiquiatra tem na mão? Sabe o que o psicólogo, sabe o que o engenheiro tem na mão? Apenas um copinho. Apenas um copinho dessa imensidão vasta que varre a Terra inteira de conhecimento. Então, quando o psiquiatra diz que só é possível tratar certas doenças de um jeito que ele acredita, ele está dizendo que o seu copinho representa todo o oceano. É evidente que é um grande erro. Assim como o psicólogo, assim como o engenheiro, assim como o neurocientista também.
Assim como todos nós temos apenas um copo. Isso é lindo de se ver, lindo de entender também, mas é muito difícil ver especialistas entendendo isso. Agora, por que essa seria uma maneira errada de buscar desenvolvimento pessoal? Porque você busca o crescimento cego. É como se você buscasse o crescimento vendado aqui, que só a tua maneira é a correta, e aí você deixa grandes maravilhas de crescimento. Por exemplo, utilizando ferramentas científicas, ferramentas baseadas em neurociência. Para muita gente, ler essa mensagem, ouvir esse vídeo, ou ver as coisas que eu estou falando aqui, ou ler a página, é um absurdo. É claro, porque ele acha que conhece o oceano inteiro. Na verdade, ele não entende do que está falando. Então, buscar o crescimento pessoal e a performance cerebral com o seu copinho, com a vaidade, achando que entende tudo. Nós não entendemos nada ainda. Então, é você perceber que você não conhece tudo, só tem um copinho na mão e que faz muito bem você abrir a sua cabeça, a sua mente para entender outras áreas, para você aproveitar essas ferramentas e com elas sim você acelerar o teu crescimento. Bom, e qual é a maneira que eu acredito que seja mais eficiente para você vencer as suas limitações e aumentar a performance do seu cérebro? Baseado em conhecimentos milenares validados pela neurociência atual. É isso mesmo. E esses são os pilares que nós desenvolvemos aqui no nosso método, o método Naturalmente. Nós utilizamos princípios naturais milenares e a neurociência atual como guia, como hermenêutica de todos os nossos protocolos. Com essa maneira você consegue aumentar a sua performance sem dependência de medicamentos e com isso ter todos os benefícios. E o nosso método Naturalmente é composto por 5 pilares centrais. O primeiro pilar central é o da neurosuplementação. Você aprenderá como utilizar suplementos naturais sem usar medicamentos para aumentar a performance do seu cérebro. Por exemplo, aumentar a performance de foco, como você viu o Kevin lá atrás dizendo que venceu, que tem um foco melhor 150% acima do que a Ritalina. Você aprenderá como utilizar suplementos para ter saúde cerebral, para manter a sua saúde e ao mesmo tempo aumentar a sua performance de foco, concentração, produtividade e muito mais. E você aprenderá também os protocolos de movimentação consciente, que vai te ensinar exatamente quais são as técnicas e ferramentas das atividades físicas e exercícios para aumentar a performance do seu cérebro e manter a sua saúde e produtividade. Você também aprenderá a ajustar a sua arquitetura do sono. O sono é uma das maiores terapias que existe e você precisa entender como regular e ajustar a arquitetura do seu sono e com isso aumentar a tua performance cerebral. Não existe um cérebro de alta performance sem a arquitetura do sono ajustada. Então você vai aprender a como ajustar a arquitetura do seu sono também, as diversas técnicas que nós temos hoje validadas pela ciência. E você também aprenderá as conexões impulsionadoras, como certas conexões sociais e pessoais, como você pode gerir certos relacionamentos e certas relações com técnicas para você aumentar a performance do seu cérebro, para você aumentar a saúde do seu cérebro e mantê-las de forma longeva. Existem várias técnicas e ferramentas que a neurociência traz hoje dentro das conexões impulsionadoras para você aplicar no seu dia a dia. E para finalizar, você também aprenderá a inteligência natural. É isso mesmo, você aprenderá como aumentar o seu nível de inteligência sem uso de medicamentos e sem hackzinho de internet. Eu estou falando de neurociência do mais alto nível também. Esses 5 pilares são os pilares centrais do nosso método Naturalmente para aumentar a performance do seu cérebro. Muito legal, né? Se você gostou de tudo que viu até aqui e está decidido a mergulhar ainda mais, quer aprender muito mais sobre como aumentar a performance do seu cérebro sem uso de medicamentos, eu tenho uma mentoria onde eu ensino, onde eu te acompanho por 6 meses para te ajudar a sair do ponto A ao ponto B, no seu objetivo, no seu desejo, sem o uso de medicamentos. 6 meses de acompanhamento ao vivo comigo e um grupo de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, que é o aumento de performance. Nesses 6 meses você vai ter 2 encontros ao vivo comigo, além de todos os conteúdos gravados. Vou já te contar o que mais você vai receber. Assim que você entrar na mentoria, você vai receber um diagnóstico comigo, um encontro 1 a 1, só eu e você, onde nós vamos juntos nessa reunião entender o diagnóstico seu, onde você está, quais são os seus desafios e traçar juntos um plano para acelerar o seu crescimento nos encontros ao vivo. Então você já vai receber um diagnóstico comigo. Outra coisa que você vai receber ao entrar na mentoria, você vai receber um encontro por mês comigo e com o meu time, para entender a sua evolução e ajustar os elementos que você está precisando para você acelerar ainda mais o seu crescimento pessoal.
Você também receberá o nosso guia de suplementação cerebral. Como são muitas informações de suplementações, de neurosuplementações, você receberá o nosso guia com passo a passo para você entender exatamente quais são os suplementos e os benefícios, quais suplementos funcionam para cada coisa, quais podem funcionar e quais você deve evitar. Então você vai receber este guia também. Além disso, você vai receber vários outros bônus, como você vai poder fazer também a sua parceria de crescimento. Você vai encontrar um dos nossos colegas do grupo, vai montar uma dupla de crescimento para vocês acelerarem ainda muito mais juntos, encontrando mensalmente, semanalmente ou a cada 15 dias, vocês vão decidir. E esse parceiro de corrida será o teu parceiro de aceleração para te ajudar a crescer muito mais. Você também terá acesso a todo o conteúdo por um ano, todo o conteúdo gravado e todo o conteúdo desse acompanhamento de 6 meses por um ano para você revisar à vontade. Além disso, poderá participar da nossa comunidade. Imagine qual o benefício de você participar de uma comunidade repleta de pessoas que estão realmente decididas a buscar o crescimento pessoal, aumentar a performance do seu cérebro sem usar medicamentos. Você estará dentro dessa comunidade para você fazer network e acelerar ainda muito mais o seu crescimento, compartilhando seus desafios, suas vitórias e aprendizados também. Também teremos as nossas oficinas ao vivo. O que é a oficina ao vivo? Bom, dependendo das dificuldades dos alunos, dos mentorados, nós vamos eleger uma dificuldade e vamos ter um encontro ao vivo específico para aquele desafio. Por exemplo, se a dificuldade maior dos alunos está sendo procrastinação, vamos ter um encontro específico só para esse ponto, só para resolver esse desafio, assim como vários outros que você possa imaginar dentro do crescimento pessoal. Serão oficinas ao vivo de resoluções de desafios aí dos nossos mentorados. Você também vai poder participar de desafios das nossas mentorias. Dependendo da época do ano, do desafio, nós vamos montar desafios específicos para acelerar ainda mais o seu resultado, você com todo o time, com todo o grupo. E você também receberá as aulas extras com convidados especiais que estarão participando do nosso programa. Você também receberá protocolos específicos de carreira e negócios. Sim, a neurociência comprova diversas técnicas para você aumentar a sua produtividade no trabalho, nos negócios, no trabalho, na carreira. E eu vou trazer para você também todos esses protocolos validados pela ciência para aumentar a sua produtividade, o seu foco e o seu resultado na carreira. E além de tudo isso, você também receberá de bônus entrada no nosso evento realizado em São Paulo uma vez por ano. Nós realizaremos o nosso evento em São Paulo para todos os membros da mentoria e você receberá a sua entrada gratuita, podendo participar e conhecer todos o grupo lá em São Paulo, capital, se divertindo, jantando e mergulhando ainda muito mais no nosso evento interno e exclusivo da nossa comunidade. Quer mais benefícios ainda de entrar na mentoria? Bom, existem inúmeros. Entre eles eu vou citar aqui para você. Ganhar mais. Sim, isso é muito importante para todos nós e você vai acabar ganhando mais porque você vai ser mais produtivo e com maior performance. E a nossa receita depende do nosso cérebro. Não é à toa que o Kevin, por exemplo, já ganhou 30% a mais no primeiro mês que aumentou o seu foco. Então, melhorar a sua vida financeira. Também melhorar relacionamentos. Afinal, você será uma outra pessoa, um cérebro saudável e de performance. Você também conseguirá ter melhores resultados na vida pessoal e profissional, no network, enfim, em diversas áreas da sua vida. Então, essa é a sua oportunidade de acelerar o seu crescimento pessoal, de aumentar a performance do seu cérebro sem usar medicamentos. E com isso você ter todos esses benefícios, conseguir realmente o crescimento e realizar os seus objetivos e os seus sonhos, porque todos eles dependem da sua performance. Então, não perca mais tempo, aqui embaixo vai ter um botão, em algum lugar dessa página, vários lugares dessa página, clica no botão e preencha a aplicação, preencha seu cadastro para você fazer parte da mentoria. Se você tiver o perfil realmente para fazer parte da mentoria, vai ser um prazer imenso ter você no nosso grupo e vamos te ajudar a acelerar muito mais e terminar esse ano 10 vezes melhor do que você possa sequer imaginar. Tudo isso baseado em ciência. Então entra no grupo que vai ser um prazer imenso estar com você no grupo para a gente acelerar juntos.